O que acontece com pessoas que nascem deficientes e desencarnam com a deficiência? Como se dá a cura da deficiência na alma, por exemplo, no caso de autismo? A cura do espírito, ela depende fundamentalmente dele. Quando as doenças são expiatórias, há uma tendência de que por mais tempo ela seja levada para o mundo espiritual. As doenças que são missionárias, elas têm a tendência de não serem conduzidas para o mundo espiritual, elas ficam no mundo físico. Desencarna e o espírito se desprende já desatrelado dessas doenças, porque elas não pertencem especificamente à sua história, mas sim àquela existência em particular. Então, você vai ter nessa análise a percepção de que o tempo de permanência da doença do indivíduo no mundo espiritual vai depender muito. No caso de André Luiz, por exemplo, na obra Nosso Lar, que foi resgatado depois de 8 anos no umbral, ele ainda estava, depois de 8 anos, com deformidade no intestino que ele desencarnou. Então, 8 anos e a doença persistia. E nós encontramos outras pessoas que desencarnam de doenças, mas não estão mais afetadas pelos sintomas que tinham do lado de casa. Elas ficaram todas no mundo físico e a pessoa está no mundo espiritual, num intervalo de tempo bastante curto, já desenlaçado dessas questões. E aí você faz uma pergunta específica sobre a questão do autismo. Aí depende. Depende da condição do espectro autista que você está falando. Nós temos os autistas que sequer percebem o mundo fora deles, estão presos no mundo dele, não se movem de jeito nenhum, estão fixados naquilo, eles não se alfabetizam, não falam, não nada, eles só ficam travados no seu próprio mundo, que são os casos mais severos. Você tem aqueles outros em que a criança ela interage com os outros, mas ela morde, ela é agressiva, ela é violenta, mas ela já tem uma condição diferente do primeiro caso, ela é menos severa a doença. Você tem um terceiro caso, mais brando, no qual você tem pessoas que, apesar de serem do espectro autista, eles vão para a escola, dificilmente falam, andam sempre acompanhados com alguém, mas eles têm interação, não são violentos, mas eles não têm capacidade de relacionamento muito forte. Eles acabam tendo uma característica muito voltada para não terem relacionamento social, mas eles vão para a escola, se vestem, andam com os alunos agarrados sempre na mão de alguém, odeiam que muda a rotina deles. São assim. E tem os síndromes de Asperger, que são os nerds, pessoas extremamente inteligentes, com dificuldade de relacionamento, mas que possuem desempenho cognitivo muito acima da média, né? Einstein, que foi lembrado ainda há pouco, tinha síndrome de Asperger. Então, tem vários personagens da nossa história que possuíam essa característica que acaba desenvolvendo um lado específico da inteligência, e os caras se tornam grandes gênios naquela parte específica da sua atividade, que pode ser física ou pode ser mental, né? Mas eles têm um foco muito grande e não são considerados pessoas que não têm condição de conviver em sociedade. Convivem. Eles vão ser plenamente adaptáveis no meio, mas com a característica de terem esse quesinho do espectro autista. Então, vai depender muito de cada um. E é importante observar que, nos casos mais severos, que seriam aqueles que poderiam dar mais dificuldade para adaptação no mundo espiritual, o que tem problema é o hardware, é o físico, não é o espírito. Quem tem problema mental é o corpo. O espírito quer se expressar, mas o corpo não permite a expressão. É como se você quisesse manusear um carro que ele não tem toda a embreagem, o freio não funciona direito, então você não consegue, o carro anda aos solavancos, ele não funciona bem, porque ele não corresponde ao que você quer fazer. O motorista sabe o que fazer, mas o carro não corresponde. É o veículo que não está ajudando. E aí você vai encontrar no livro Céu e Inferno, no último capítulo da última parte, que é a segunda parte, um caso chamado Maxi, uma pessoa que tinha síndrome de Down. E esse rapaz tinha síndrome de Down, Allan Kardec conversa com ele. E você vê que o corpo é doente, mas o espírito é saudável. Então, desencarnando, ele se desembaraça do corpo e pode mais prontamente tomar a sua condição de lucidez. Há outros
que estão tão fortemente vinculados ao corpo que mesmo depois da partida para o mundo espiritual, ainda precisarão de um tempo para a readaptação no novo cenário e a retomada das suas faculdades intelectuais. Lembrando sempre que a doença mental pertence ao corpo e não ao espírito, mas o espírito pode ficar tão imantado pelo corpo que por um tempo ainda no mundo espiritual apresentar a lesão. O esperado é que não, é que ele desencarne e leve para o mundo espiritual a sua condição de espírito liberto, consciente e saudável para a retomada da sua história evolutiva.